Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai mostrar para vocês, o Gia vai explicar um caso lindo de uma remoção de prótese total superior para a instalação de 6 implantes e uma prótese protocolo superior. Embaixo foi feito implantes na região de molar, que o paciente não tinha mais, e resina nos elementos que ela tinha para acompanhar a prótese nova superior. O Gia vai mostrar que lindo que ficou esse caso. Isso aí. Então, até a gente vai passar alguns detalhes para vocês no que diz respeito como se faz, o material que a gente utiliza, a marca dos implantes que a gente utiliza, porque também são informações muito importantes e que fazem total diferença tanto no plano de tratamento, no resultado, no Com tempo, certeza. na durabilidade. São vários fatores que são muito importantes e a gente se depara aí com muita frequência, às vezes até de pacientes que já realizaram os procedimentos e se perguntar qual que é a marca de implante que ele tem, ele não Sim, sabe. Mas com certeza em casa você sabe a marca do teu celular, a marca, o modelo do seu carro, e aí algo que está no seu corpo, às vezes a pessoa não não sabe. sabe, tá? Então vamos lá. Nessa primeira imagem que a gente vai mostrar para vocês, é a situação que a paciente chegou ao consultório. Então ela fazia uso aí, como a Morgana logo já relatou no início, de uma prótese total superior, ou seja, uma dentadura removível essa prótese, que para quem faz uso sabe de todo o desconforto ou todo o constrangimento que ela gera, Insegurança, né? social, profissional, relacionamentos familiares, De função, né? Porque a sem isso, mastigação fica totalmente defasada, a pessoa, ainda mais quando a prótese total ela é mais antiga, então que ela já tem os dentes todos atrás desgastados, não existe mais cúspide, né? Já está um platô reta, o paciente já não consegue mais desgastar, não consegue mais se alimentar, triturar o alimento, então acaba engolindo inteiro, então isso acaba se tornando um grande problema, né? exatamente. E aí, então, o que, que a gente lança a mão para chegar a esse tipo de diagnóstico para o paciente? Uma primeira é a busca dele. A gente tem, logicamente, muitos clientes e atualmente aí, pacientes que vêm ao nosso encontro através aí dos vídeos do YouTube. Então, numa primeira conversa, a gente vai chegar a um denominador comum daquilo que é possível ser realizado a partir de uma expectativa que o paciente tem, mas, logicamente, a gente precisa fazer aí a solicitação de alguns exames, tá? Aqui só mais uma foto da prótese total dessa paciente. Embaixo, ela tinha dentes naturais, fez um trabalho estético nos dentes inferiores, só que a gente está hoje nesse programa, então, nesse vídeo, falando para vocês sobre a parte superior, tá? Uma vista um pouco mais aproximada, tá? Deixa eu até deixar aqui numa outra matéria lá para vocês. Detalhes, então, até em função do desgaste que essa prótese toda já tinha, percebe-se aqui em cima reembasamentos, ou seja, preenchimentos internos dessa prótese para poder voltar a dar suporte e sustentação, coisas que chegam uma hora que é o limite, tá? A região do rebordo, ou seja, aqui do palato, a parte superior, sem o uso da prótese, a vantagem dessa paciente aqui é que ela tem uma consistência do tecido gengival muito favorável. A gente vê características aí de uma gengiva extremamente saudável, propícia para poder receber esse tratamento, não há nenhum tipo de inflamação, nenhum tipo de infecção, e é isso também a gente vai agora, como eu comentei um pouco antes, ter a necessidade de exames para poder avaliar isso agora internamente. Porque avaliar clinicamente, olhar o que a gente está vendo aí nas imagens, todos nós enxergamos a mesma coisa, mas logicamente o profissional da área, um cirurgião dentista, tem um ponto de vista mais técnico, mas ele chega até esse limite sem ter os exames radiográficos, ele não consegue te dar um parecer aí ou dar um diagnóstico preciso. Então, por isso a gente precisa de exames radiográficos. Esses exames radiográficos são exames tomográficos que me dão a possibilidade de uma imagem em 3 dimensões, tá? Deixa eu só melhorar aqui a imagem para vocês. Então, assim, a gente tem que ver aqui vários cortes e vistas de posições diferentes de uma criação de uma imagem em 3 dimensões, tá? E aí me dá a possibilidade de uma boa avaliação. O paciente também, nessas condições, entende muito melhor o passo a passo do tratamento, o que realmente precisa ser feito, o que talvez tem prioridades para serem executadas. E também a gente tem um programa, né, de computador, que quando chega esse exame, a gente consegue fazer a cirurgia virtualmente. Então, a gente instala os implantezinhos ali no computador, né? Isso nos dá a posição exata
de altura, tamanho do implante, a inclinação que ele tem que ser instalado, de que forma. E isso, essa tecnologia fez com que as cirurgias se tornassem muito mais rápidas. Porque antigamente tinha só panorâmico e a gente fazia a panorâmica e ia para a cirurgia. E a panorâmica nada mais é do que uma foto. Então, às vezes, ela pode ter ali altura e quando você abria para fazer o implante, a gente chamava de laminazinha de faca, aquele rebordo ósseo bem fininho, o que fazia as cirurgias demorarem muito mais tempo, porque tinha que ficar achando tecido ósseo, né? Hoje, com esses exames, com as tomografias, a gente tem certeza absoluta do que a gente vai encontrar embaixo do rebordo gengival. Então, por isso que elas são tão importantes. A gente entra numa cirurgia já sabendo quantos implantes, a posição desses implantes, o tamanho desses implantes, então torna a cirurgia mais rápida, menos invasiva, o paciente fica menos tempo com o campo aberto, então o pós-operatório dele é muito melhor, né? Exatamente. São detalhes, é imaginar que o que a Morgana está comentando é literalmente um planejamento. Para qualquer coisa que a gente faça no dia a dia, a gente vai fazer uma viagem de final de semana, a gente se planeja já com antecedência, já sabe para onde é que vai, quanto tempo precisa demorar para chegar até lá, o que vai querer levar. E numa cirurgia que nem essa, não é diferente. Então, esse planejamento hoje facilita muito e agiliza muito o tratamento. Esses cortes aqui são cortes, então, tomográficos, que me dão ali, como a Morgana comentou, a espessura do osso. Em exames convencionais, como, por exemplo, basicamente uma panorâmica, me dá a altura e a largura. E isso pode, então, com grande facilidade, me dar uma falsa impressão de ter osso naquele local e pode ser que a gente não tenha na hora da reabertura. E essas imagens, como a gente vê, por exemplo, aqui, tá? Me dá, nesse caso, como o foco está no superior, a noção que eu tenho aqui uma boa altura óssea, nesse ponto aqui, uma boa altura óssea, e nessas imagens aqui embaixo, agora, cada uma dessas linhas na vertical, por exemplo, aqui, são cortes ou fatias que a gente vê do osso. Então, agora também eu tenho aqui a total noção e precisão da espessura. E isso, para a implantodontia, é extremamente importante. Sem isso, a gente pode estar caindo no vazio, fazer um implante que não vai ter sustentação, não vai dar um torque inicial, que seja ser preso logo no primeiro momento da cirurgia, e a possibilidade de insucesso muito grande. A vantagem também dessa paciente é que, por mais que ela ficou muito tempo fazendo uso de prótese total, muitos anos, desde que ela era jovem, ela ainda conseguiu manter estrutura óssea. Isso em mulheres até é raro, Sim. Né? Porque, infelizmente, nós mulheres perdemos mais tecido ósseo, os homens conseguem sustentar por mais tempo, mas as mulheres perdem mais. E ela tem um rebordo muito bom, mesmo após tantos anos. Então, foi uma facilidade para a cirurgia, porque não precisou de enxertia óssea, nada disso, né? Ela pode fazer um tratamento muito mais simples, digamos assim. Exatamente. Né? Na sequência, a gente vai passar aqui rapidamente a uma fase cirúrgica, a instalação de 3 implantes do lado, instalação de 3 implantes do outro. Aqui seria o término da cirurgia, então a paciente já está aí com os implantes devidamente instalados. Sutura-se o tecido gengival, essa remoção de sutura é feita em 1 semana. E aí, nesse caso aqui especificamente, a gente lançou mão, então, da marca dos implantes chamada Straumann. Essa nos possibilita um processo de osseointegração, que seria a cicatrização do implante dentro do tecido ósseo, mais rápida, mais acelerada, em função das características do próprio implante, que dá essa possibilidade, então, de um processo de osseointegração mais rápida. Então, de regra geral, se a gente for imaginar implantes comuns, que eu teria que fazer o implante hoje, aguardar até 6 meses aí no arco superior, a gente aqui nessa situação estaria falando de uns 45 dias. Isso numa condição de que a gente está dentro de uma normalidade. A gente já conversou em outros vídeos diversas vezes sobre a possibilidade dos implantes de carga imediata, reabilitações com próteses fixas, totais, tipo protocolo carga imediata. Só que no arco superior, em função do tecido ósseo ser um pouco mais poroso, um pouco mais mole, tem situações que a gente tenta evitar a carga imediata para que a gente não tenha o risco de gerar uma mobilidade maior do implante e aí, então, gerar a perda de todo o trabalho. Então, ao invés de, em casos que nem esse, eu tiver que aguardar 6 meses para esperar um osso integral, logicamente, a paciente não ficaria sem dente, estaria usando a sua prótese ainda convencional total. Mas, nesse caso aqui, a gente acelera e reduz muito o tempo do tratamento, tá? Aqui já, então, na etapa de moldagem, aqui, então, a gente fazendo a prova dos dentes. Todas essas etapas são feitas previamente, então, nesse caso, não há conclusão do trabalho sem uma prova dos dentes, sem o aceite do paciente em função
do resultado que a gente possa atingir. Então, nunca vai ser uma surpresa no último dia da entrega, que infelizmente também é bem comum. Às vezes o paciente imagina um resultado ou tem talvez um trabalho até aquele momento e no último dia, que seria o dia mais glorioso, é uma enorme decepção porque não era aquilo que o paciente esperava. Para chegar a resultados assim, então a gente também usa dentes de uma marca chamada Ivoclar. É uma marca líder de mercado que proporciona dentes com características bem mais próximas dos naturais, em função da sua textura, do seu próprio desenho, de características, de brilho, durabilidade. Então, são dentes que dão essas características. Então, o paciente faz uma prova, é uma etapa muito importante que a gente pede e até solicita que venha algum familiar junto ou um amigo muito próximo, para que venha avaliar junto, para poder dar a sua opinião. A gente acha que não, mas a gente vive em sociedade, então a gente se influencia, logicamente, pela opinião de outros. Então, sempre alguém que está próximo ajuda muito nessa hora do aceite, da escolha do resultado final. Então, uma prova, fotos aqui, então a gente vê os dentes montados em cera, essa parte vermelha que vocês veem aqui, vai ser, logicamente, o tecido gengival da prótese, onde a gente também caracteriza, mas como é numa etapa de provas, para que possa, porventura, haver necessidade de mexer o dente de posição, a gente faz essa montagem dos dentes em cera, tá? Aqui, então, a peça já vindo pronta do laboratório. Então, esses pontos aqui, circulares, eles se encaixam perfeitamente na cabeça do implante, na cabeça do componente protético. É uma peça que entra de maneira passiva, ela tem que se assentar exatamente igual em todos os implantes, e ela passa, assim, a ser uma peça fixa. Então, o dentista é o único profissional que consegue fazer a remoção, o paciente não consegue tirar ela. A gente vê aqui outra característica importante, não tem aí a região do céu da boca, então é uma peça que essa região ela não existe mais. Então, quem faz uso da prótese sabe das suas limitações com relação ao gosto da comida, a fazer distinção do quente e frio, de alimentos quentes e frios na boca, o próprio paladar, a salivação, várias coisas que são interferidas por estar com a região do céu da boca coberto. E aqui a gente consegue, então, recuperar essa condição aí mais natural para o paciente. Uma outra vista, que é uma vista oclusal da parte dos dentes. Então, em cada um desses pontos, essas passagens, o orifício é fechado com o material pertinente, ou seja, quando está sobre o dente, a gente vai fechar com resina na cor do dente, quando está na parte rosa, que seria da parte gengival, na mesma cor, tá? Uma vista anterior da peça, tá? Detalhes, de novo, de características de brilho, textura, os arranjos, características das próprias cores da gengiva. Então, o freio labial também, sim, né? A gente caracteriza para ficar... Assim, a gengiva artificial, ela não é para aparecer. Mas em caso que o paciente der uma baita gargalhada ou pacientes que têm um sorriso muito alto, se ela aparecer, ela aparece muito com uma gengiva natural. Sim. Tá? Ninguém consegue identificar que aquilo ali não é uma gengiva verdadeira. Tá? São detalhes, e esses detalhes é que fazem a total diferença, valorizam o trabalho, deixam o paciente também mais confiante, confortável, porque mesmo, logicamente, quem faz uso sabe que não é natural, mas é o que mais chega próximo com as suas características biomecânicas, ou seja, restabelecimento da força mastigatória, o fato de poder sorrir aí com segurança e não ter a possibilidade dessa peça se soltar. Então, várias características que são bem importantes. Fotos aqui do detalhe, para ver mesmo as características dos dentes. Então, se a gente for pegar fotos de dentes naturais, há uma semelhança aí muito grande. E isso são características, de novo, como a gente comentou logo lá no começo do programa. As marcas dos produtos fazem toda a diferença. E, logicamente, vai fazer diferença no plano de tratamento, com questões, às vezes, até do próprio orçamento, tempo, resultado, durabilidade, longevidade, isso faz total diferença. Uma foto um pouco mais próxima, então aqui a gente vê aqui bastante detalhes. Então, num primeiro momento, se uma terceira pessoa se depara com ela, não dá para imaginar que isso aqui seria dentes de uma prótese, tá? Então, ou às vezes o paciente sempre fala, ó, em trabalhos estéticos, eu não quero que fique com cara de dente de dentadura, porque às vezes as pessoas já estão tão acostumadas que o dente de dentadura é aquele dente quadradinho, sem arranjo, todo no mesmo nível, liso, né? Que a pessoa até já sabe como é que é. E aqui, logicamente, está bem diferente dessa realidade. E aí a gente então sai dessa situação, como a gente vê aí na margem superior, de problemas estéticos,
e o desgaste da própria prótese, uso de uma prótese removível, ou seja, ela é uma peça total, região do céu da boca, do palato ali recoberto, para ir na sequência então ter uma peça fixa sobre implante, com essas características estéticas, restabelecimento da função mastigatória e todas essas características que a gente pode ver aí nessas imagens que geram a diferença, e aí algo que é, do ponto de vista mais emocional, é a autoestima melhorada, quantos anos parece que ela rejuvenesceu, rejuvenescimento, né? Se você olha a exatamente. primeira foto, quantos anos você dá para essa paciente? Se você olhar a segunda foto, e agora, quantos anos você dá? Então a gente sempre fala, os dentes ou eles te envelhecem muito ou eles te rejuvenescem muito. Exatamente. Né? Então o dente na face, ele é realmente muito importante. E são tanto para esses tipos de característica, por exemplo, não só dessa parte talvez própria, mas vamos imaginar no ambiente comercial, qual a pessoa que transmite mais confiança? Vamos imaginar no ambiente amoroso, qual que a pessoa, nesse caso, é a mais atraente? Então, de novo, é a mesma pessoa. A gente está falando de dentes. Então, para ver o nível de importância hoje em dia do sorriso, não só hoje em dia, mas sempre foi, mas hoje, logicamente, até no país que a gente vive, no Brasil, há um apelo estético muito grande. Então, a gente com certeza consegue devolver resultados assim para os pacientes. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Beijão, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar que a gente responde. Um beijão e até o próximo vídeo.